Vamos ler a palavra. Amado, fica de pé, querido, mais uma vez. Desculpa aí, mas fica de pé em respeito à palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de 1 de Reis, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 7. 1 de Reis, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 7. E o título da palavra de hoje para você é: a minha vinha, ou esta vinha, não está à venda. Olha para o teu irmão e fala assim: essa vinha não está à venda. Olha para o outro irmão e fala: esta vinha não está à venda. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabode, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabode, dizendo: dá-me a tua vinda, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabode disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabode, o jezreelita, que falara dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabode, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha no seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabode, o jezreelita. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com o vinho, o qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pai amado, quando nós partimos o pão da tua palavra, nós pedimos que tu, Senhor, realmente nos alimente. Estamos, Senhor, não dispostos a ouvir de homem nenhum. O Kiko não tem nada para falar essa noite aqui, Senhor. Nós queremos que os céus se abram e a tua voz seja ouvida, o teu Espírito se mova no meio de nós, Senhor. Nós não viemos aqui simplesmente porque não tínhamos nada mais para fazer. Nós viemos aqui porque nós estamos sedentos da tua palavra, Senhor. Estamos sedentos do teu Espírito, Senhor. Estamos sedentos do teu toque, Senhor. Então toca o teu povo essa noite, Senhor. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode assentar, queridos. Nós, como igreja, assim como vocês, nós fazemos parte de uma comunhão de pastores, comunhão de igrejas, que nós chamamos de MFI, como o pastor Fernando falou para você. Eles são partes do equipe apostólica do MFI aqui no Brasil. E igrejas, queridos, como a tua, como a nossa, nós temos alguns valores. Um dos valores principais é que nós valorizamos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós valorizamos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós queremos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós queremos o agir do Espírito Santo nas nossas células. Nós queremos o agir do Espírito Santo nos nossos cultos. O fundador desse movimento chama-se Dick Iverson. E esse homem era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que nós tivemos o privilégio, não só eu como seus pastores, tiveram o privilégio de sentar e ouvir muitas vezes e conhecer um pouquinho do ministério desse homem, do coração dele. E podemos realmente sentir e ver a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. A igreja Bible Temple, ou a Manna House, que é hoje em Portland, eu quero só dar um oi para minha filha, acho que ela mora em Portland, ela está ligada aqui. Sempre foi, querido, um lugar onde o Espírito Santo sempre foi valorizado e agia com muito poder. Pastor Dick Ivers escreveu alguns livros.
E eu tomei a liberdade de pegar alguns desses livros e peguei algumas das frases que eu quero estar dizendo quero estar lendo para que você possa entender a legacy. Queridos, eu estou no Canadá há 38 anos, e a minha igreja é uma igreja da língua inglesa, então eu vou precisar de ajuda, tá? Então quem fala inglês, dá umas ajudadas aí, tá bom? Quem fala inglês aí? Vamos ver, levanta a mão. Alright, muita gente, então vai ser bom, aleluia. Então eu tomei a liberdade de pegar alguns dessas frases e desses parágrafos e eu vou ler para você. Olha o que ele diz num dos livros dele. O lugar estava lotado quando o culto de adoração começou. A presença do Senhor era poderosa. Adorávamos ao Senhor levantando nossas vozes e cantando louvores a Ele, espontaneamente, tanto em línguas conhecidas quanto desconhecidas. As pessoas eram tocadas, o Senhor estava ali, seu poder era evidente, o Espírito Santo se manifestava profeticamente. Então voltávamos a um louvor espontâneo, os céus estavam abertos sobre nós e ninguém poderia negar que a sua presença estava naquele lugar. Olha outra, muitas vezes pensei que pessoas que não estavam familiarizadas com esse tipo de louvor e manifestação poderiam pensar que tínhamos perdido a razão ou que estávamos embriagados, como em Atos capítulo 2. Olha o outro, o Senhor estava nos dando um novo entendimento sobre a igreja e a maneira como o Espírito Santo desejava se manifestar em nosso meio. E quanto mais dávamos espaço para Ele se mover, mais víamos pessoas sendo salvas, curadas e milagres acontecendo. Mais um. Meus olhos se abriram para o que poderíamos ter se dessemos espaço para Ele. Meus olhos se abriram quando eu comecei o que nós poderíamos ter se nós dessemos espaço ao Espírito Santo de Deus. Mas querido, quando você começa a ver a história da nossa igreja, da tua igreja, da minha igreja, da tua igreja, sabe que o Brasil foi impactado por um homem chamado Thomas Wilkins. Ele já deve ter vindo ministrar aqui, ele veio para o Brasil na década de 60. Depois veio o pastor, na década de 70, veio o pastor Mike Piper, que assim influenciou de uma maneira tremenda, principalmente a adoração e o louvor da igreja. Entre muitas outras coisas, a adoração no Brasil foi muito influenciada pela vida desse homem. Existia um mover do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, que influenciou homens como Asaf, Borba e muitos outros. Então, querido, essas são as nossas raízes. Amado, esse é o nosso legado, é a nossa herança. Nós estamos vivendo em dias em que mais do que nunca devemos buscar a presença do Espírito Santo. E você pergunta, pastor, por que isso é importante? Porque quando o Espírito Santo se manifesta, pecadores se arrependem, Deus revela a sua glória, Deus fala, Deus cura. A presença de Deus muda a atitude do nosso coração. Não é novidade para nós que estamos vivendo em tempos muito desafiadores na igreja, nos dias que nós estamos passando. Nós estamos realmente passando como igreja momentos de muita dificuldade. Pense nisso, querido, desafio que nós estamos enfrentando, desafio da ausência da verdade absoluta. Está havendo uma desconstrução da verdade absoluta. O desafio sexual da ideologia transgênero, desafios políticos, culturais que afetam a igreja de hoje. E a complacência, o conforto também, que está afetando muito. Mas a minha visão, querido, na minha visão, o maior desafio que a igreja de Jesus enfrenta hoje no Canadá, nos Estados Unidos ou até no Brasil é essa: permitir e preservar a presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida da célula, na vida da igreja. Amado, por que eu digo isso, querido? Porque podemos nos tornar tão bons naquilo que nós fazemos, tão refinados nas nossas células, tão refinados nos nossos cultos, tão preocupados em fazer nossas células ou cultos para pessoas que estão nos visitando, que as nossas vidas, que os nossos ministérios passam a ser definidos pelo cargo que ocupamos, ao invés do rei que nós servimos. Como homens e mulheres de Deus, precisamos entender, querido, que a igreja de hoje não pode viver do óleo de ontem. Nós não podemos viver com a presença de ontem. Deus tem algo novo para nós hoje. Eu não sei a você, querido, mas eu venho nessa casa esperando assim: Senhor, faz alguma coisa nova. Senhor, opera de uma maneira diferente. Senhor, toca a vida da tua igreja, do teu povo. Senhor, eu quero sair transformado dessa casa.
E ainda, querido, que vivemos tempos tão complexos, não podemos esquecer que as coisas podem ter mudado, mas o nosso Deus não mudou. O Deus que nos chamou no passado, é o mesmo Deus poderoso, que age no presente, que age nos nossos dias. Não estamos falando, querido, de um Deus que está muito longe, não estamos falando de um Deus que pode ser controlado, não estamos falando de um Deus que podemos domesticar para agir conforme nós queremos que Ele haja, não estamos falando de um Deus sem poder, estamos falando de um Deus que assenta sobre o círculo da terra, cujos olhos percorrem, como a tua pastora falou, percorrem toda a terra. Estamos falando de um Deus que segura as montanhas na palma da sua mão, que está acima de qualquer está acima de qualquer coisa. Estamos falando de um Deus que acalma os ventos do mar, estamos falando de um Deus que sabe todas as coisas, possui todas as coisas. O nosso Deus, ninguém pode aconselhá-lo, ninguém pode instruí-lo. Ele não tem aniversário, ele não fica velho, ele não se envelhece, ele não se cansa, ele não fica esgotado. Esse não é um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Esse não é um Deus que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não se move. Mas como diz o profeta Isaías, diz assim: seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, seu braço não está encolhido para que não possa abençoar. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é o poderoso, santo Deus que nós servimos e nós adoramos. É o mesmo Deus. E eu estou absolutamente convencido de que de Gênesis a Apocalipse, uma coisa fica muito clara: que o povo de Deus, nós, somos o povo da presença. Quando eu leio de Gênesis a Apocalipse, é muito evidente que nós somos um povo do vinho. Quando falo em vinho, querido, não estou falando da bebida alcoólica, não. Não estou falando sobre uma réplica, uma counterfeit, sabe, de uma coisa que é realmente real. Não estou falando de um líquido que você ingere. Estou falando de uma pessoa que te enche. Quando falo em vinho, não estou falando do natural. Eu estou falando sobre o derramamento da presença do Espírito Santo. Somos chamados a ser um povo que anda na presença de Deus e anda sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Somos chamados para ver o mover de Deus na nossa geração. Se essa geração necessita da presença do Espírito Santo, nossa igreja, você necessita, a tua família necessita, os teus filhos necessitam, essa igreja necessita da presença do Espírito Santo de Deus, mais e mais e mais e mais. Hoje de manhã estava excelente, hoje de manhã estava bom, mas hoje à noite tem que ser melhor. O domingo que vem tem que ser melhor ainda. Nós deveríamos saber que somos um povo do vinho, porque no livro de Gênesis somos apresentados a um Noé que começa a história dele como um construtor. Mas quando 40 dias passam e ele desce da arca, nós somos aí introduzidos a um Noé que não é mais um construtor, mas ele se torna um agricultor. Diz lá em Gênesis 9:20, Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Deveríamos saber que somos um povo do vinho. Você se lembra o livro de Números? Os espias foram espiar a terra, Moisés os enviou, e quando voltaram eles trouxeram de volta. O que eles trouxeram de volta? Trouxeram um cacho de uva. Alguém disse para mim, uva. Por quê, querido? Porque é tão significativo que eles trouxeram uva. Eles poderiam ter trazido maçã, batata, poderiam ter trazido qualquer outra coisa, mas eles trouxeram uva. Por quê? Porque a terra prometida seria uma terra onde o vinho poderia ser encontrado. Deveríamos saber, querido, que nós somos um povo do vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou em um lugar chamado Caná, em João capítulo 2, diz lá que no casamento o vinho acabou. E não poderia haver um casamento top sem vinho bom.
Assim que eu não pode ter igreja ou culto sem a presença do Espírito Santo. Eles foram até Jesus. Estamos sem vinho, o que nós vamos fazer agora? Maria olha para eles e fala assim: tudo que ele disser pode fazer. Eles obedecem. E a palavra de Deus diz que, sabe, o vinho melhor, eles deixaram para o fim. Amado, você pode olhar as notícias, você pode olhar a complexidade que nós estamos vivendo, querido, mas eu não sou um pessimista, eu sou um otimista, porque eu creio que Deus está deixando o melhor para o fim. Você pode olhar para as notícias, pode olhar para aquilo que está acontecendo aí, e você pode pensar: puxa vida, mas no futuro vai estar tão ruim. Eu não creio assim, querido. Eu creio que quando a iniquidade cresce, maior superabunda a graça de Deus. Eu creio num Deus, querido, que ainda que está difícil, é um Deus que é mais forte, é mais poderoso, é um Deus que está mais disposto a abençoar o seu povo nos tempos que nós estamos vivendo. Eu creio num Deus assim. Deveríamos saber que somos um povo do vinho. Quando a igreja nasceu em Atos capítulo 2, não foi um grupo de teólogos que fundou a igreja. A igreja de Jesus nasceu no meio de um mover do Espírito Santo. Eu acredito, querido, que uma das realidades mais incríveis de Pentecostes, que existem momentos, querido, que eu não sei com você, mas eu estou assim esperando o dia: Senhor, vem com grande poder. Sabe aquele dia que você sai da igreja, que você sai tão cheio da presença, que você não sabe nem aonde você estacionou o carro. Hey, why not? Por que não? Por que não? Você vem na casa de Deus como você veio sempre, mas o Espírito Santo sobre a tua vida, e quando você sai assim, sabe, está querendo abrir o carro dos outros. Porque você está tão cheio da presença de Deus. Pastorzão, calma aí, relaxa. Não, querido, porque nós somos um povo peculiar, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pastor, calma, você não pode, não calma, eu não posso dar um passo sem o Espírito Santo. Amado, quando eu vejo em Atos capítulo 2, eu não posso desviar daquilo que quando começou, eu não posso me afastar do padrão da igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu vivo pro suddenly, pro de repente. Eu não sei como você, mas sabe, de repente, veio dos céus um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e pareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Amado, é isso que nós queremos, queridos. Sabe, nós queremos. Onde é que você vai hoje? Vou para Edificando. Mas que hora que você vai? Acho que eu vou no da noite. Aí a gente chega aqui na casa de Deus, e a gente senta, espera, levanta a mão. Mas que tal, querido, você, sabe, eu creio, assim, eu vivo para esse suddenly. Sorry. Esse de repente, Deus. Sabe que você está, como estava lá no upper room, no cenáculo. Sabe, 500 pessoas começaram, mas 120 terminaram. Sabe qual é o negócio? Sabe, estava lá sentado. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. A mesma música. A mesma. Sentadinho. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia. Você tem que ficar até você receber o poder do Espírito Santo. And then, de repente,
Você está sentadinho aí, no mesmo lugarzinho que você sentou semana passada, no mesmo jeitinho, sentadinho. Sabe, vem para o culto, escovou o dente, penteou o cabelo, tomou banho, veio para o culto bem bonitinho. Mas de repente, por que não hoje esse de repente? Por que não agora? Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida. Por que não hoje? Por que não agora? Por que não nesse culto? Por que não nessa cidade? Por que não essa noite? Por que não agora, Senhor? Que haja o de repente. De repente, vento impetuoso sopra, enche toda a casa, apareceram distribuídas entre línguas de como fogo, pousou sobre cada um deles. Amado, eu não sei a realidade aqui do Brasil, mas PAOC, Pentecostal Assemblies of Canada, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, em muitas, assim, 80% da Assembleia de Deus no Canadá, você não pode falar em línguas, você não pode fazer apelo de altar, chamada de altar para salvação, ou nada. Mas querido, se nós quisermos expulsar a rebeldia do rebelde, se queremos libertar o alcoólatra da bebida, se nós queremos arrancar a depressão do deprimido, nós precisamos de mais do que um culto bem estruturado e polido. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus invada a igreja. Precisamos da presença nos nossos cultos. Precisamos da presença na nossa adoração. Precisamos da presença quando nós oramos. Precisamos da presença para que as pessoas sejam curadas. Precisamos da presença para que as pessoas sejam libertas. Precisamos da presença para que as pessoas parem de fofocar. Sem sua presença, o que nós temos somente é uma reunião. Com sua presença, nós temos transformação. Deveríamos saber que nós somos um povo do vinho. Eu cresci no meio de um mover de Deus, de uma igrejinha em Cascavel, pequenininha, assim, tinha assim 30, 40 pessoas na igreja só, igreja metodista. Eu tinha 14, 15, 16 anos. O nosso louvor, nós não tínhamos instrumento, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos um instrumento, não sei se vocês lembram, conhecem, sei lá. Nós chamávamos de ratoneira. Sabe o que é uma ratoneira? Ratoneira é um cubo, assim, é uma caixa de madeira, tipo uma madeira, com um furo embaixo, em que a gente colocava o pé assim em cima da caixa, um cabo de vassoura, assim, e com corda de arame, de varal, aquelas cordas de nylon de varal. Essa era, a gente puxava assim, então, eletricidade, e esse era o nosso baixo. Bum, bum, bum. A gente tocava aqui, bum, 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 bum. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só isso. O nosso líder de louvor é o seu José. Seu José, ele era assim meio, ele era vesgo de um olho e cego do outro. Então ele olhava assim, mas ele olhava aqui, mas ele estava olhando ali, entendeu? O nosso louvor é todo desafinado. A gente ia na reunião de oração, que era antes do culto. Todo mundo ia para a reunião de oração 1 hora antes. Igrejinha metodista em Cascavel. Todo mundo ia lá. E aquele povo não sentava assim. E eu pequeno, 14, 15, 16 anos. Eu olhava assim. E o povo lá, quando ele orava, eles oravam assim. E eu não entendia por que eles oravam assim. Mas eu pensava assim, cara, se para eles dá certo, aí eu comecei. Então até hoje, quando eu oro, eu oro assim. Por quê? Não sei, eles oravam assim. E naquela cena de oração, já o fogo começava a ferver ali mesmo.
Quando a gente ia lá, grandioso és tu. Rapaz, parecia que vinha um vento assim do Espírito, aqui. E sabe o que acontecia, gente? A gente adorava a Deus no meio do nada, sem ninguém, uma coisa terrível, um louvor desafinado. Nós não tínhamos nada, não tinha luz, não tinha nada. Mas eu quero dizer o que nós tínhamos, queridos. Nós tínhamos a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar, e nós adorávamos a Deus. E no tempo de muita dificuldade, mas assim, em muita dificuldade, querido, nós adorávamos o Senhor com tanto prazer, com tanta graça, com tanta alegria, que a coisa assim, Deus realmente agia naquele, eu faltava, querido, eu faltava escola para ir em reunião de oração. Eu falava, mãe, posso ir na reunião das mulheres do meio da semana? Porque a gente sabia que era o fogo que estava ali. Começava em português, acabava em línguas, aquela coisa doida, aquele negócio doido, e Deus começava a fluir, e as pessoas choravam e gritavam e dançavam, a alegria do Senhor tornava conta daquele ambiente, e era o vinho espiritual que nos enchia, era a presença que transformava. Tínhamos problemas, mas éramos alegres, aleluia. O Espírito nos enchia de alegria. A sua presença, querido, a presença do Espírito Santo traz alegria, alegria diante da adversidade, alegria no meio do fogo, alegria no meio da tempestade, alegria em saber que nenhuma arma forjada contra nós, querido, vai prosperar. Em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, o povo disse, esses homens estão bêbados. Eles não falaram que esses homens são tão sofisticados. Eles falaram, esses caras estão bêbados. Por que eles disseram que eles estavam bêbados? Porque eles pareciam bêbados. Nós queremos tirar isso da Bíblia muitas vezes. Eu tenho uma menina, uma senhora na nossa igreja, que ela incomoda muita gente. Ela incomoda. Sabe por que ela incomoda? Porque ela assim, ela senta geralmente no primeiro banco. Debbie, está comigo desde o começo da igreja. Debbie, é o nome dela. Ela bate palma na hora errada. Ela pega um véu assim e começa a fazer assim. O pessoal fala, pastor, não deixa ela fazer assim não. Eu falo, deixa ela quieta aí, no canto dela. Sabe por quê? Porque aguça a religiosidade do povo. O religiosão olha aquilo lá e fala assim, eita. E eu falo, Debbie, manda bala aí. Manda bala aí, porque ela é fora da casinha. Ela vai. Só que eu conheço a vida dela pessoal. Anos. Uai, por que nós temos que ser tão... Amado, eu creio em ordem, eu não gosto de bagunça, não gosto de coisa fora de ordem, não gosto de, sabe, não gosto nada disso. Mas muitas vezes, querido, nós queremos controlar tanto, que a gente acaba choking. Ajuda aí. Estrangulando. E que está longe, nós temos um problema desse, querido. Estava falando para ele no caminho para aqui. Eu estou ministrando 4 coisas na igreja esse ano. Só 4 coisas na igreja esse ano. Generosidade, oração, adoração e presença de Deus. O ano inteiro. Eu falo generosidade num fim de semana, no outro fim de semana eu falo oração, no outro fim de semana eu falo adoração, no outro fim de semana eu falo presença de Deus. Aí eu volto, generosidade, e vou assim, o ano inteiro. Eles vão cansar de ouvir. Porque, sabe por quê, querido? Porque nós temos 50% do nosso povo que adora. Os outros 50% olham a adoração. And I don't like that. Que eu quero que todos adorem. Somos chamados para adorar o Senhor. Levantar nossas mãos. E adorar o Senhor. Oh, Father. Amado, é por isso que esse texto que nós lemos aqui me incomoda. Ele me incomoda, me mexe comigo esse texto que nós lemos. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha. E essa vinha tinha sido passada pelos pais dele, para ele. Essa vinha estava na família de Nabote desde que Israel tomou a posse da terra prometida.
Era mais do que uma herança, era o seu legado. Além disso, querido, era um terreno de valor altíssimo. Em algum momento, o rei de Israel constrói um palácio bem ao lado da propriedade de Nabote. Querido, e que, assim como Nabote tinha uma propriedade, uma vinha, amado, temos que entender que você e eu também possuímos uma vinha. Nós recebemos, querido, uma herança maravilhosa daqueles que vieram antes de nós. Não é por acaso, querido, que você está aqui essa noite. Não é por acaso que você enjoy, que você participa de um louvor, de uma adoração como essa. Não é coincidência que você tem implantado no lugar onde você está, querido. Nesse lugar onde a presença do Espírito Santo é evidente, nesse ambiente de adoração profética. Vocês têm essa adoração profética nesse lugar. Essas coisas que eles são terrenos de alto valor espiritual. Uma herança preciosa, querido, deixada por gerações que pagaram o preço. Muitos de vocês estão aqui hoje, assim, gozando dessa presença, mas você não sabe como isso começou nesse lugar. Muita gente chorou nesse lugar, muita gente deu tudo o que eles tiveram para nós termos o que nós temos hoje, queridos. E nós temos uma legacy, nós temos um legado em que nós temos não só que nos preocupar conosco, queridos, mas esse legado não pode parar aqui. É para a próxima geração. Mas se nós não cultivarmos a presença do Espírito Santo, o que nós vamos deixar para a próxima geração? A vinha de Nabote provavelmente era a mais bonita da região, mais bem cuidada, produzia fruta excelente, de qualidade. Foi justamente essa excelência que chamou a atenção daquele rei. Amados, vinha produzem uvas, e uvas produzem vinho. Não se pode ter vinho sem uma vinha. E vinha exige cuidado. Eles dizem, querido, que mais ou menos leva aí cerca de 9 quilos de uva para produzir 4 litros de vinho. Não é fácil. Não é fácil, querido, cultivar a presença do Espírito Santo. It takes intentionality, requer intencionalidade. Nós temos que ser intencionais na nossa adoração, intencionais a vinda na casa de Deus, intencional antecipar, sabe como aquele cripple, aquele aleijado que estava na Porta Formosa? Lembra? O que a palavra de Deus diz assim que ele estava esperando receber alguma coisa. O que você está esperando receber? A verdade naquele texto é que ele recebeu muito mais daquilo que ele estava esperando. Ele só esperava algumas migalhas, como ele estava todo dia ali. Mas o que ele recebeu aquele dia, querido, ele recebeu a vida de volta. Amado, qual é a tua expectativa quando você vem na casa de Deus? Sabe, a expectativa, sabe, você está... Dá uma cadeira para mim que eu não vou quebrar, eu prometo que eu não vou quebrar, dá uma cadeira. Dá uma cadeira para mim. Eu não quebro a cadeira, tá? Eu vou deixar bem bonitinha. Eu vou consertar, que eu quero voltar aqui um dia. Sabe qual devia ser a nossa posição para vir na casa de Deus? É que tu chega na igreja, já chega meio turbinado lá de fora. Você já levanta meio doido, fala, hoje é o dia de ir na casa de Deus. Tu já está, criançada, levanta, vamos orar. Deus, sabe aquele negócio, porque hoje a coisa, benzinho, hoje a coisa vai pegar na casa de Deus. Hoje a coisa vai acontecer naquele lugar. E você traz dos filhos, pega, aí já desce do carro, já vem, os irmãos já estão olhando para você, você fala, aquele olhar, sabe aquele olhar que você está, sabe, aí tu entra bem direitinho aqui, procura o teu assento. Aí tu não senta assim, não, tu senta assim. Tu já está na ponta da cadeira, entendeu? Está sentadinho aí esperando. Todo mundo está falando para você, mas você está agitado. Não estou esperando. Está esperando o quê? Espera que você vai ver. Me deixa quieto. E o cara está aqui. O grupo de louvor está ali. E você fala assim, cara, quando começar esse negócio, você está pronto para adorar a Deus, entendeu? Você não senta assim, você senta assim. Ó, assim. Na pontinha da cadeira, está pronto para quando ele faz aquele piano lá, você já está, sabe,
Que mão levantada, adoração. Sabe por que você está esperando receber alguma coisa? Quando teus pastores vêm para ministrar, você não está. Você está. Ele vai falar alguma coisa que vai... Não sei o que é ainda, mas tem esperando. Suddenly, de repente, essa deve ser a nossa. Olha esse olhinho aqui. Verso 2, então Acabe falou a Nabode dizendo, dá-me a tua vinha. Acabe, querido, representa qualquer pessoa, qualquer coisa que vai atrás da tua vinha. Cultura, sistema religioso, relevância, forma, modos, padrões, pessoas, qualquer coisa que venha contra o mover do Espírito Santo na tua vida. Acabe chega até Nabode e diz assim, você tem uma vinha e eu quero essa vinha. Amado, ele não se importa da história daquela vinha. Ele não se importa quem trabalhou árduo naquela vinha. Ele desconsidera todas as uvas que foram cultivadas e o vinho que foi produzido ao longo dos anos. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto junto à minha casa. Acabe, queridos, confessa a Nabode exatamente aquilo que ele fazer. Olha, eu quero essa vinha, porque se a gente não tomar cuidado, nós vamos entregar nossa vinha por uma questão de conveniência. Pastor, it's too hard. É muito difícil o pastor vir para a vigília. Pastor, é difícil, negócio de evangelismo. Cara, estou meio ocupadão. Eu estou preocupado de trocar propósito por conforto, legado por facilidade, sacrificar a presença pela praticidade. Querido, conveniência diz assim, eu não quero gastar tempo e energia para desenvolver minha própria vinha. Por quê, querido? Porque cultivar vinha exige esforço. Poda, cuida, manter os insetos fora, aduba. Leva tempo, querido, para esperar pela presença dos Deus. Leva tempo, amado. Amado, eu suplico a você, quando seus pastores te chamam, porque no domingo é difícil. Nós temos tempos restritos que nós temos que fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas esses momentos que a nossa liderança provê momentos em que nós vamos, sabe? E quando você fala, acho que não. Sabe, nós estamos trocando a vinha pelo conforto. Mas, querido, custa ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Não quero enganar você hoje, não. A presença do Espírito Santo te custa. Para algumas pessoas, que cuidar da vinha se torna pesado demais. Eles começam a pensar assim, está na hora de eu vender essa vinha. Mas preste atenção, se você está disposto a vender sua vinha, o diabo sempre vai mandar alguém para comprar. Quando eu e a Cris começamos a nossa igreja, lá atrás, a gente tinha só um pouquinho de gente. O pouquinho de gente que a gente tinha eram tudo pessoas de rua. Tudo pessoas mendigos de rua. 99,9%. Queridos, a coisa era tão feia na minha igreja, de quando acontecia a coisa de, assim, a gente falar assim, vamos levantar a mão, adorar a Deus. O povo levantava a mão, caía 2 aqui, 3 aqui.
Mas não era o Espírito Santo, não. Era o cheiro. Gente, a coisa era tão doida, que quando a gente passava a oferta, ia passando a oferta assim, o cara estava sentado aqui, ele olhava assim, ele tirava 20 e colocava um. Fazia uma troca. Às vezes nem punha mais nada. Quer dizer, eu parei de tirar a oferta desse jeito, então o povo tinha que vir para frente para dar a oferta. Faço assim até hoje lá. Que o povo simplesmente trocava. Uma coisa de doido. Você estava pregando no meio da pregação, o cara levantava e começava a falar palavrão na igreja. Coisa de doido. Eu e a Cris voltávamos para casa muitas vezes pensando assim, cara, é a gente que é doido ou é eles que são doidos? Com muito sacrifício compramos um local, um terço desse local aqui, talvez assim. Tivemos que renovar, demoramos aí uns 5 meses para renovar. Na noite da inauguração do nosso local, tinha mais ou menos 40 pessoas na igreja, nós temos lá um sistema de calefação, de ar quente, que era de radiators, I don't know, como é que radiador, passa água quente e tal. Eu estava ali umas 2 horas da manhã, e eu estava tão orgulhoso daquilo que tinha acontecido, e eu estava pintando, 2 da manhã, aquele som, adorarei, adorarei, aquela coisa, eu pintando contente pra caramba, porque às 7 horas da noite ia até a inauguração do nosso local, e pastores vinham, que eu tinha convidado, pastores que vinham, pessoas, e eu estava lá, pintando assim, bonitinha. Aí Deus olha para mim e fala assim, você gosta daquilo que você está vendo? Eu falei, cara, bom, amo. Aí ele fala assim para mim, did you build it for me? Você construiu para mim? Sabe quando Deus fala com você e você não pode responder rapidinho, senão você vai falar besteira? Você fez para mim? E eu? Ninguém acreditava que nós podíamos ter um local daquele. Ninguém deu dinheiro, ninguém ajudou, nós fizemos. Olha aí, Kikão mandou bala. Fiz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando foi mais 6 da manhã, eu comecei a chorar. Senhor, eu sei, eu não fiz para ti, não, eu fiz para mim. Eu arrependo. Dali para frente, eu não queria nem saber de inauguração mais. Voltei para casa, fomos para o culto à noite. O culto era às 7, 6 horas da tarde. Sam Gust era um construtor da cidade, muito rico. Estava vindo na nossa igreja já por uns 2 meses. A esposa e a filha. Pastor, quero falar com você. Eu falei, uau, ok. Vamos lá no escritório, quero conversar com você. Eu sentei, ele sentou assim, ele falou, Pastor Frank, você é um homem de Deus. Você e a Cris são bênção. Eu tenho vindo aqui já uns 2, 3 meses, tenho só olhado à distância aquilo que Deus está fazendo. Eu não acreditava que você ia fazer essa reforma aí não, mas vocês fizeram. Não dei um tostão. E eu pensando, estou mala do caramba, né? Mas não falei nada para ele. Ele falou, então hoje na inauguração eu quero ser a primeira pessoa que vai contribuir. Eu falei, yeah. Ele tirou o talão de cheque, começou a fazer o cheque. Conhece a história, né? Fez o cheque. 2, 5, 0, 0, $25, 0, 250, 0, 2.500. E eu assim, ele falando comigo, preenchendo o cheque, e eu de olho no cheque. Quando ele pôs mais um 0, eu falei, meu Deus, 25 mil. Fez o cheque. E eu, uau.
Se ele falou mais alguma coisa importante, eu não sei. Eu só sei que eu estava com o cheque na mão. O cara me deu o cheque. Eu falei, gente, que Deus abençoe o senhor. Ele falou, Deus é bom, não sei o quê. Eu falei, tá, que legal. Amém. Senhor abençoa. Ele ia saindo assim, daqui a pouco ele fala assim, pastor Frank, mostra só uma coisinha, um detalhezinho aí. Só tem um probleminha que eu quero falar para você. Probleminha que eu quero falar para você. Eu falei, mas qual o problema? Vamos tirar esse problema fora. Ele falou assim, não, é um problema assim, você sabe que eu tenho muito amigo, muita pessoa de, assim, sabe, famílias boas, famílias nice families, que eu quero que eles venham aqui na igreja também. Só que, pastor, olha a bagunça que nós temos no culto de manhã, não dá para trazer família, e eu concordava com ele que não dava mesmo. Não dá para trazer família boa para a igreja, porque olha a situação. Então, pastor Frank, por que você não faz assim? Faz um culto à tarde, às 3 horas da tarde, só para eles, e deixa o culto da manhã para as famílias que querem vir aqui. Imediatamente, eu voltei lá para cima, 3 horas da manhã. Did you build it for me? Você construiu para mim. Eu olhei para ele e falei assim, repete, não entendi o que você falou. Ele repetiu mais uma vez. Culto à tarde, de manhã, famílias. Eu falei, cara, não entendi, pode repetir de novo? Ele falou assim, não, vou ter que fazer um culto à tarde, culto normal para a família. Eu falei, cara, desculpa aí, mas eu quero entender. Fala de novo. Ele já começou a ficar bravo comigo. Então, nós fazemos assim. Eu falei, querido, me perdoa mais uma vez, mas eu quero ter certeza que eu entendi o que você falou. Fala de novo para mim. Ele já estava... Não, nós vamos fazer um culto à tarde só para esse povo e um culto de manhã para a família. Eu falei assim para ele, I'm not for sale. Eu não estou à venda. Eu quero que você vá lá em cima, pega a tua esposa, pega a tua filha e some desse culto. Peguei o cheque, dei na mão na volta do ele e falei, se você não vai ficar nesse culto hoje, a não ser que você arrependa. Se você arrepender, não só aqui, vai arrepender lá em cima para o povo todo essa barbaridade que você falou. Se você não arrepender, você não fica aqui hoje. E ele virou assim, demoniado. Deu o cheque, eu dei esse dinheiro aí para você. Eu falei, cara, esse dinheiro teu eu não quero. Peguei o cheque, rasguei na frente dele e falei, tu some daqui. Ele falou, eu não vou sair daqui, cara, quem tem mais me tirar? Eu falei assim, cara, eu chamo a polícia, você vai embora daqui hoje à noite. Não podemos não ter inauguração mais, que eu já não estava nem aí para inauguração mesmo. Mas hoje aqui você não fica. Aquele rolo foi embora berrando, gritando, pegou uma mulher, pegou a filha, foi embora. Fizemos. Pá. Alguns anos depois, nós tínhamos que comprar um outro local que fica bem na frente. Milagre. Compramos o local e eu tinha que fazer um pagamento de $250 mil em um ano. Eu não tinha esse dinheiro. Entramos no local e tal, e a Cris fala assim, como é que a gente vai pagar? Eu falei, não sei, vamos ver. Estavam pedindo 1,5 milhões, nós pagamos 400 mil pelo local onde está hoje. 250 pegamos da igreja, de uma outra igreja, 250 pegamos do banco, para dar os cortes e tudo. E nesse tempo um advogado me liga e fala assim, pastor, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu fui lá, sentei com ele, ele falou assim, pastor, você conhece Harold? Eu falei, Harold, não, é um cara que ia na tua igreja. Eu falei, Harold, o único Harold que eu conheço é um cara que era um mendigo de rua, andava de bicicleta, a cinta era uma corda, e ele vinha na igreja e a gente estava para tomar banho, que fazia uma bagunça na igreja cada vez que ele tomava banho, mas esse é o Harold. Mas ele morreu. O cara falou assim, o advogado falou, é esse aí mesmo. Pastor, ele deixou uma coisinha para você. E eu falei assim, é? Ele falou, é. Eu pensei, $10. Me deu o envelope. Ele falou, abre, pastor. Eu abri o envelope. Tinha $250 mil no envelope. Imediatamente Deus me fez lembrar, 2 anos antes, ou 3 anos antes, se eu tivesse pego 25, eu nunca pegaria os 250. Mas, Mai, a minha vinha não está à venda.
Ei, qual que é o preço da tua vinha? Qual que é o preço da tua vinha? Para Acabe, querida, aquela vinha era somente um pedaço de terra. Mas para Nabote, era muito mais. Ei, para o teu vizinho, é só uma igreja. Onde é que você vai no domingo? Na igreja. Na quarta-feira, na célula. Para eles, é só um lugar que você vem. Mas para nós, é onde está a presença de Deus. Eu não estou indo na igreja, não. Eu estou indo me encontrar com Deus. Eu não estou indo na igreja, não. Eu estou indo ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou só indo na célula, não. Eu estou tendo um encontro com o Espírito Santo do Senhor. Estou acabando, tá? Mas não troco o vinho precioso pela facilidade de um terreno barato. Acabe continua tentando, insistindo para comprar vinha. E sabe o que é o surpreendente, queridos, é que o que mais me preocupa aqui nesse texto é que Acabe não quer só a vinha. Ele quer mudar o propósito, a essência original da vinha. Acabe confessou exatamente o que ele faria com a vinha. Dá-me da tua vinha para que me sirva de horta. Ele queria trocar o vinho por vegetal, trocar o fruto da presença pelo fruto da conveniência, trocar a herança espiritual por algo temporário e comum. Amado, Deus nunca nos chamou para cultivar uma horta. Ele nos chamou para cultivar uvas, porque uvas são necessárias para vinho, e nós vamos ter, e se nós vamos movimentar, nós vamos mudar o mundo, para aquilo que realmente eles necessitam, querido, eles vão precisar de mais que vegetais, mais que uma forma. Quero transformar sua vinha em uma horta. Essa expressão horta, querido, no hebraico é muito rara. Ela aparece apenas algumas vezes na Bíblia. Essa mesma palavra, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, é a outra vez que aparece. Porque a terra em que você está entrando para tomar posse não é a terra do Egito, de onde vocês saíram, onde vocês plantavam as suas sementes e irrigavam com o pé, com uma horta qualquer. A mesma palavra hebraica para horta é usado em 1 de Reis. Deus estava dizendo que através de Moisés, eu tirei vocês do Egito para uma terra diferente. Acabe queria levar Nabote de volta à mentalidade do Egito. Amados, o que é o Egito? Egito é uma forma, Egito é religião, Egito é escravidão. O que significa, querido, raspar o pé? Aqui que eles faziam no Egito, eles plantavam, eles irrigavam as próprias hortas. Aquilo que eles faziam, eles mesmos dependiam da água do Egito, e eles irrigavam, eles faziam valas com os pés, então eles enchiam de água, e era assim que eles plantavam, era assim que eles irrigavam a terra deles. O que ele está falando? Eu quero te levar, você já saiu do Egito, mas ele queria levar de volta ao Egito. Amada, a água fluía para encher aquele caminho que eles mesmo tinham feito, assim que eles cultivaram os jardins, usando a água do Egito. Mas o povo de Israel aprendeu a desenvolver uma horta que eles mesmos podiam sustentar. Escuta bem, mas quando Deus os tirou do Egito, Ele disse, isso aqui não vai ser como o Egito. No Egito você cavava com os pés, você criava o seu próprio campo, fazia sua própria colheita com os seus próprios esforços, mas agora eu estou te levando para uma terra prometida. Ao invés de arrastar os pés e construir hortas, Deus diz assim, vocês vão precisar de agora em diante, vão precisar viver corretamente, obedecer a minha palavra, e se vocês fizerem isso, eu abrirei os céus sobre vocês, vou desarramar a chuva do alto, vou regar vinhos que vocês nunca plantaram, vou dar colheitas que vocês nunca poderiam comprar, eu vou te abençoar quando você entra e quando você sai, eu vou abençoar os teus filhos, eu vou abençoar a tua casa, vou abençoar o teu trabalho, vou abençoar os teus negócios, vou abençoar tudo que as tuas mãos
colocarem para fazer, vou te fazer cabeça e não cauda, acima e não abaixo. Ele não nos tirou do Egito para nos levar de volta para a escravidão, queridos. Deus te tirou da onde você veio. Um jeito que você fazia lá atrás não pode ser a maneira hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida que no Egito você tinha que esforçar muito, mas na terra prometida você anda de acordo com a palavra de Deus e deixa Deus abrir a janela dos céus sobre a tua vida. Nós não queremos o que nós podemos produzir com nossos esforços. Nós não queremos a nossa própria água. Não queremos apenas um louvor natural que nós mesmos fazemos sozinhos. Não queremos apenas um sermão muito bem estruturado. Nós queremos a presença. Nós queremos o óleo do Espírito Santo. Queremos a chuva do céu. Nada produzido por nós se compara com aquilo que Deus pode fazer, pode derramar. Senhor, não queremos horta. Nós queremos vinhos. Não queremos garoa. Nós queremos chuva. Derrama, Senhor. Rega, Senhor, as nossas vidas. O grupo de louvor pode voltar para cá que já extrapolei. 1 minuto e 56. My Father. É que esse mole, esse mala, esse fraco, Acabe, ele vai para casa chorando, não quiser, porque está chorando, ele não quiser. Jezabel olha para ele assim e fala assim: ó, esquenta a cabeça não, vou te dar essa vinha. Aí Jezabel fala assim: ó, vamos fazer uma assembleia geral do povo. Pegou 2 meninos lá, porque estava de 2 testemunhas para fazer uma acusação. Pegou 2 meninos e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, a história que vocês vão falar é a seguinte, que Nabode está conspirando contra Deus e contra o rei. E essa aí vai ser a mentira que vocês vão falar. E como tem 2 testemunhas, nós vamos matar Nabode. Nabode, você vai ter, vou ter a vinha. Exatamente o que aconteceu. Só que olha comigo. Como é que você vai matar um cara que já estava morto? Nabode estava morto. Morto para o seu ego. Morto para os seus próprios desejos. Ó, a vinha custou Nabode a sua vida. Can I say, posso dizer alguma coisa para você? Existem coisas que vale a pena morrer. Ai, pastor, ele é tão querido, ele é tão lindinho. Eu amo tanto ele, pastor. Estou tentando trazer ele, pastor, mas está difícil. Pastor, vou casar. Mas casa, filha, o que está acontecendo? É que ele não é crente. Só tem um detalhezinho. Ele é bom, tem emprego bom, tem... mas ele não é crente. Quanto é que está custando a tua vinha? Tem gente trocando a vinha por namoradinha. Por namoradinha. Tem gente trocando a vinha por um emprego. Para Nabode custou a vida. What is the price? Qual que é o preço que você está disposto a pagar para manter a tua vinha, manter a presença de Deus, manter o Espírito Santo de Deus? Qual é o preço de santidade que você está disposto a pagar? Qual é o preço de decisão?
você está disposto a pagar, querido, para ver essa igreja. Porque essa igreja, querido, eu quero dizer para você, it's just the beginning. Está começando. Você acha que é isso aqui, aquilo que Deus tem? Eu sou grato por isso aqui, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Mas sabe o que vai requerer, querido? Que você realmente esteja disposto a pagar o preço da presença, da unção, da presença de Deus sobre a tua vida. Ó, sabe o que aconteceu? Jezabel morreu, foi morta com toda a família e foi enterrada nas terras de Nabote. A convicção de um homem, a decisão de um homem de dizer: essa vinha não está à venda, foi o que derrubou Jeroão, Jezabel e toda a sua família. Sabe o que vai derrubar Jezabel na tua vida, querido? Posição. Pastor, eu vou orar lá, oh, eu oro também. Mas sabe o que derruba Jezabel? Convicção, decisão. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Devil, você pode tentar o que você quiser, mas daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui esperando a presença de Deus. Pode fazer o que acontecer, pode falar o que quiser falar, mas eu não troco a minha vinha, eu não vendo a minha vinha, eu não empresto a minha vinha. Eu quero a minha vinha, porque vinha produz vinho, aleluia, e vinho é o que eu necessito para a presença de Deus agir na minha vida. Levanta, levanta, querido, levanta, vamos se posicionar essa noite, vamos nos posicionar essa noite, vamos se posicionar essa noite. Canta alguma coisa aí que eu não sei, se fosse no inglês eu fazia, mas agora eu não sei. Canta, vamos adorar Deus, vamos adorar Deus, aleluia. Levanta sua mão, vamos adorar o Senhor, canta.